Olá pessoal, professor Moisés em mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos estudar sobre as relações trigonométricas. Pegamos o nosso exemplo aqui, um triângulo K, P e M e com os ângulos θ e alfa. Primeira coisa, nós vamos reconhecer a nossa hipotenusa. Então verificamos o ângulo de 90 graus e oposto a ela eu tenho a hipotenusa. A hipotenusa é o lado M, é o lado de maior valor numérico do nosso triângulo. Temos dois lados que sobraram, que são os catetos, tá certo? Vamos observar primeiro o ângulo alfa. Então, olhando só para o ângulo alfa, eu tenho ligado a ele o cateto P, ou seja, cateto adjacente. E eu tenho do outro lado, ou seja, oposto, o cateto K, cateto oposto. Então, vamos enumerar as relações. Eu tenho seno, tenho cosseno e tangente. Então, o que a gente está escrevendo, a abreviação delas, a gente usualmente vai trabalhar assim. Então, seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E tangente, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Pronto, agora a gente vai calcular o seno, cosseno e tangente dentro do nosso triângulo. Primeiro vamos calcular em relação ao ângulo alfa. Então, vamos pegar primeiro o seno, lembrando que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, cateto oposto em relação ao ângulo alfa é K. Então, vai ficar K dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é M. Agora, vamos para o cosseno. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é P, hipotenusa é M. Então, P dividido por M. Vamos para a tangente. Tangente, cateto oposto. Então, cateto oposto é K, dividido pelo cateto adjacente em relação a alfa, é P. Pronto, calculamos seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo alfa. Vamos para o segundo ângulo. Agora vamos trabalhar com o ângulo θ. Então, vamos observar somente para o ângulo θ. Então, olhando para o ângulo θ, a gente vai verificar que quem está ligado a ele é o K, ou seja, cateto adjacente. Oposto ao ângulo θ, a gente tem P, então ele é o cateto oposto. Ok, então vamos calcular o seno. E aí vamos utilizar as mesmas relações. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, cateto oposto é P, dividido pela hipotenusa, M. Cosseno. Cosseno, cateto adjacente. Então, cateto adjacente K, dividido por M, que é nossa hipotenusa. E, finalmente, temos tangente. Tangente, cateto oposto é P, dividido pelo cateto adjacente K. Pronto. Já calculamos o nosso seno, cosseno e tangente dos ângulos alfa, eta. Usualmente, a gente não vai ter letras aqui nos lados. O que a gente vai ter são valores numéricos. E aí essas divisões vão acontecer e a gente vai realizar essas divisões. Então, o resultado dessas divisões é o que a gente chama de seno, cosseno e tangente. Na aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.